É leitor, então? Você gosta de ler um livro? Quando pega um assunto, aí eu tento entrar nele de uma vez. Legal. Como eu fiquei viciado, como muita gente, no Yellowstone, eu falei, não, eu vou entender. O Yellowstone trata muito da briga nativa contra o velho fazendeiro e tal. Demais. Eu falei, pô, vou pra cima dessa história. Aí tô lendo muita coisa a respeito. Legal. E é muito legal. Quando eu te encontrei ali, eu falei, pô, é a pessoa que eu preciso entrevistar agora. Você não mora no Brasil, né? Hoje não, hoje eu moro lá em Calgary, no Canadá. Por que você foi pra lá? Cara, eu acredito. Eu era ateu antes de fazer minha viagem, sabe? E eu acho que uma das razões de ter feito isso foi encontrar Deus. E hoje eu olho pra trás e vejo que tá tudo escrito pela mesma mão, sabe? Eu acredito muito que todo mundo tem uma jornada aqui na Terra. E minha família me levou pro Canadá. Quando eu tinha 9 anos, meu pai acabou mudando pro Canadá. Eu era criança e aí fez parte da minha vida. E hoje eu me sinto em casa lá, sabe? Eu tenho meus melhores amigos e toda a minha história tá lá. Você trabalha com o quê, especificamente? Cara, hoje eu virei palestrante. Eu pergunto, o que você faz? É complicado. Fala, calma aí, quanto tempo você tem? Porque eu sou escritor, né? Tenho 3 livros. Eu escrevo para uma revista relacionada ao oeste do Canadá, que chama Western Horseman, uma revista de 90 anos. Eu escrevo sobre rodeio. Eu trabalho no Calgary Stampede, eu narro o Laço de Bezerro na televisão. Trabalho na televisão na NFR também, para Wrangler Channel. Só que hoje a palestra virou meu ganha-pão, sabe? Eu nunca imaginei, sabia que era palestrante antes que existia essa carreira, mas hoje eu converso com grandes empresas falando sobre planejamento estratégico, metas impossíveis, propósito, trabalho em equipe, tudo que eu vivenciei, mas numa pegada mais empresarial. Você vem pro Brasil para fazer as palestras? Eu venho ao Brasil fazer as palestras, uma vez por mês eu tô aqui. Uma vez por mês, Na essa? ponte aérea, não aguento mais, velho. Nossa, 4 horas de Calgary até Texas, porque não tem voo direto. E aí eu fico lá umas 2, 3 horas, aí chega, mais 10 horas pra chegar em Guarulhos e aí nunca em São Paulo, né? Aí você tem que pegar voo tava agora no Mato Grosso, Cuiabá, ou vai pro outro lado, mas tudo é perspectiva, né? Por isso que é bom viver, porque daí quando eu começo a ficar nervoso, eu olho pra trás e falo, fi, você fez aqui a cavalo, demorou 8 anos pra cruzar as Américas. Fica quieto e vai que tá bom. Come essa comidinha aí do avião que tá bom, tá bom. A sua relação com o cavalo é de onde? Sua família mexe com isso? Meu pai. Meu pai me deu o nome Felipe, porque quer dizer amigo dos cavalos, pelo significado. E antes de eu poder caminhar com as minhas próprias pernas, meu pai já tinha me posto em cima de um cavalo. Então, desde antes de nascer, já tava na minha vida, já. Mas ele era criador? Meu pai nunca foi criador. Meu pai era mais competidor. Ele montou em cela americana, montava em rodeio, fez apartação, laçava. Sempre praticou esportes equestres. E aí passou essa paixão pra mim. Você competia em algum momento? Competi, eu laçava bezerro. Eu cresci laçando bezerro, lacei no colegial lá no Canadá, entrei na final. Ah, você já foi novo pra lá? Eu fui com 9 anos pra lá. Ah, tá, é moleque ainda. Aí eu comecei, a minha carreira de laçador foi lá. E eu lacei durante todo o colegial, universidade. Lá no Canadá, nos Estados Unidos, é muito legal que tem todo um apoio, né? Você consegue pegar bolsa de estudo pra laçar. Durante o colegial, tinha competição, a Wrangler já patrocinava. Sempre teve um incentivo muito grande. E hoje eu trabalho lá em Calgary, narrando laço de bezerro por causa disso. Eu sou tipo o analista do laço individual. Você tá muito perto ali dos Estados Unidos. Do lado ali de Montana. Você já pensou em mudar pra lá ou o Canadá é melhor pra viver? Cara, eu já pensei porque eu acabo fazendo muita palestra nos Estados Unidos e eles pagam mais, sabe? Porque Entendi. os americanos têm a bala, né? E o Canadá é um país pequeno de população, né? A gente tá falando de 30 milhões de pessoas, apesar de ser uma extensão muito grande. Então a economia é menor, tudo é menor, tem menos empresas. Mas o problema, cara, que pra mim, conseguir a imigração, conseguir os papéis canadenses, foi uma luta, velho. Você vai assistir meu documentário, depois eu conto um pouco. Meu pai tinha um visto de trabalho durante 8 anos, aí foi negado. Aí, num pânico, a gente estava no Canadá, ele aplicou para cidadania. Demorou 2 anos, foi negado. Eu tive que voltar pro Brasil. Eu, nesse momento, estava fazendo faculdade lá, nunca imaginei que eu ia voltar ao Brasil. Então, foi um momento bem difícil da minha vida, que eu não sabia o que eu ia fazer, tinha 20 anos. E, enfim, aí eu fui conseguir a cidadania 20 anos depois. Eu consegui a cidadania alguns anos atrás. Nossa. Então, foi um negócio tão difícil. E aí, advogado, manda todas as datas dos últimos 10 anos, da onde você entrou e saiu. Imagina que eu não sabia que dia que eu entrei em Honduras, Guatemala, tive que olhar post do Instagram pra tentar. Aí eu falo, pra fazer de novo esse processo, pra tentar ir pros Estados Unidos, eu não tenho mais. Ainda mais agora que tá mais difícil. saco. Né? Mas mesmo antes que não tava difícil, cara, só quem imigra sabe o processo, sabe? É outro trabalho que você tem que ter pra organizar tudo e é bem complicado, cara. Então, por isso não penso. Você é cidadão canadense? Sim.
Você entra livre nos Estados Unidos? Entro livre nos Estados Unidos. Não tem... Você tira um ETA só pra falar pra eles que você vai entrar lá online, mas é bem mais fácil. Não precisa passar pela imigração em si. Você passa pela imigração, mas é muito mais fácil. Você faz a imigração no Canadá. O Canadá é um dos poucos países que os Estados Unidos têm a imigração lá. Então, quando você chega no aeroporto canadense, como aqui no Brasil, que você faz ali a receita, né, do... Como é que chama? Polícia Federal. Lá no Canadá, você faz já a imigração americana. Ali no Canadá, e aí já vai. Mas é bem, bem fácil. Então, morar mesmo no Brasil, você quase não morou. Morei pouco, cara. Morei até os 9 anos e aí voltei quando eu fiz a primeira viagem. Saí em 2012, cheguei em 2014, fiquei 1 ano e meio planejando a segunda. Aí saí de novo, sempre voltei muito, sempre tive uma ligação muito forte. Mesmo quando a gente morava no Canadá, eu vinha todo ano de férias. Minha família inteira estava aqui, só minha mãe, meu pai e as minhas irmãs que estavam lá no Canadá. Então vó, tio, tava todo mundo aqui. Então a gente vinha muito. Pô, cara, a história é muito doida, né? E você fez faculdade lá. Eu fiz lá. Jornalismo? Jornalismo lá. No Canadá. Que também tem ninguém fala, jornalismo, velho, você é cowboy que você vai estudar jornalismo. Eu sempre falo que eu queria fazer veterinária, sabe? Primeiro eu queria ser ferreiro, porque o cara que me... Ferreiro, porque aqui é diferente, né? No Brasil, infelizmente, um trabalho tão importante não tem, né, a remuneração que deveria. A mão de obra barata, Brasil, né? né? Infelizmente. Tipo, a saúde do cavalo começa do casco pra cima, né? É um trabalho extremamente difícil, muito técnico. Mas enfim, o cara que me ensinou a laçar, ele era ferreiro. E então eu ia pra todo lado com ele, eu ia pros rodeios com ele, o Jason e tal, e eu via a vida do cara. O cara tinha 2 caminhonetes, 5 trailers, 50 cavalos, morava num rancho. Falei, pô, eu amo cavalo, eu gosto de laçar, eu vou ser ferreiro. Trabalhei com ele um verão inteiro, quase morri. Falei, nunca vou ser ferreiro. Muito difícil? Cara, o trabalho mais difícil do mundo, irmão. Eu sempre falo, tipo, você ter que fazer uma operação, assim, uma cirurgia, que você tem que ser preciso, com 5 sacos de batata nas costas. Entendeu? Então você tá suando em bico, o cavalo lutando com você ali e você não pode errar, porque é algo muito importante. Prendi o dedo um dia, cortei o dedo, fiquei preso no cavalo. Porque você fica embaixo do cavalo, levanta a pata, você levanta a pata, põe no meio da sua perna, então você tem que apertar ali as suas pernas para segurar o casco do cavalo. E aí você tem que, né, fazer o casco, aí você tem que ajeitar a ferradura. Demora, é difícil, é muito difícil. Enfim, aí eu falei, não vou ser ferreiro. Falei, vou ser veterinário. Só que, cara, em ciência eu era muito burro, não entrava na minha cabeça, sabe? Aí eu falei, não vai dar. E eu sempre gostei, eu não sei porque eu era aquelas crianças, meus pais tinham uma câmera de filmar que eu levava pra todo lado. Eu ia pras festas dos amigos, eu tava filmando tudo sem razão nenhuma. Eu filmando as festas e tal. E aí meu pai falou, pô, mas você gosta tanto de filmar, de escrever, por que você não vai estudar jornalismo? Meu pai amava filme de guerra, sabe? Do Vietnã, e ele pirava nos caras que iam pra contar a história, né? Falava, pô, os caras iam lá no meio da guerra pra escrever. Falou, pô, por que você não vai estudar jornalismo? Aí eu pensei e falei, é uma boa. Aí acabei estudando jornalismo e deu certo, porque... Que nem eu falo, tá tudo escrito no meu irmão. Se eu não tivesse estudado jornalismo, eu não teria vendido o projeto, que eu não tinha um centavo pra fazer a viagem. Claro. Então eu financei o projeto através de uma produtora que me pagou para fazer o documentário. Que é algo que você teria muita dificuldade aqui, né? Já. Ninguém ia entender isso. Os meus primeiros patrocinadores vieram de fora, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Pinhar City, Espírito Santo do Pinhal. Não é Santo Antônio. Não, vamos falar pra todo mundo aí. Vamos falar direito. Não é Santo Antônio do Pinhal, é Espírito Santo do Pinhal. Que são 2 cidades que existem. Santo Antônio existe. Nunca fui. Quero ir um dia pra Santo Antônio do Pinhal, porque eu quero ver como é que é essa cidade, né? Porque todo mundo que eu conheço fala que eu sou de lá. Mas eu sou de Espírito Santo do Pinhal, pertinho daqui. Que é onde tem hoje a Fazenda Churrascada, que tá levando um turismo muito interessante pra lá, né? Cara, muito legal. Na verdade, começou com a Guaspari, um dos melhores vinhos do mundo hoje, ganhando prêmios aí renomados pra fora. Eles conseguiram reverter a poda da uva, porque a terra é muito boa naquela região. Sempre teve café. Pinhal é conhecido como a cidade do café, né? E aí eles conseguiram reverter a poda da uva pelo clima, pelo tempo, deu certo. E aí a Guaspari começou a vinícola. Hoje tem projetos de, não sei, acho que mais de 30 vinícolas em Pinhal. Virou literalmente Napa Valley do Brasil. E agora com a churrascada também, tá crescendo cada vez mais. É muito legal, cara, ver a região que tá se tornando ali. E é 019 ainda. E é 019, então bebê. Tá na nossa turma aqui. Não, tamo junto, é tudo primo. Então sempre que você volta, você passa ali. Tem que ir, né? Pedir benção pro meu pai, minha mãe me mata. Às vezes eu tô na correria, velho, vou lá pelo menos um dia morrendo, não aguento mais viajar, alugo o carro e vou pra Pinhar lá. E ver os bichos também, né? Meus cavalos estão lá. Tem ali. Minha cachorra, minha mãe, minhas irmãs, então tem que ir.